Por que é que mulheres incríveis são rejeitadas por homens que nem chegam aos pés delas? Você sente que você tá sendo rejeitada por caras que nem valem seu tempo? Chega da gente se arrastar por homens que não se comparam a gente. Nesse vídeo a gente vai aprender a expulsar da nossa vida homens que só nos jogam pra baixo e a gente vai aprender a atrair e a conquistar apenas os caras que são do nosso nível. Olá meninas, meu nome é Clara e eu faço parte do projeto Seu Poder Feminino. Por aqui a gente fala tudo sobre relacionamentos amorosos com outras pessoas e com vocês mesmas. Afinal, a gente precisa estar bem para que a gente cuide do nosso redor, certo? Aqui embaixo a gente tem um e-book gratuito, não esqueça de pedir ele, porque pode te ajudar muito na hora de se entender, de atrair, de conquistar um homem que seja digno de você. Lembrando que é gratuito, então é só colocar o seu e-mail lá embaixo que ele vai chegar na sua caixa de entrada e é super facinho de ler e muito valioso. Agora, como é que a gente encontra um bom homem? O que você precisa saber agora é que tem uma diferença importante entre atração e compatibilidade. Quando você entender isso, vai ser tipo uma lâmpada se acendendo e meio que evitando que você fique no escuro. Para começar, vou te contar uma história verdadeira, verídica, de uma amiga antiga minha e cliente também, com a qual você sem dúvida vai se identificar. É o tipo de história que demonstra perfeitamente a diferença entre atração e de compatibilidade. Pra poder contar essa história tranquilamente, a gente vai chamar essa minha cliente de Ana. Ela já estava fazia anos num relacionamento que não atendia as necessidades dela. Então e de repente ela conheceu alguém novo. E talvez você já tenha experimentado isso na sua vida, mas depois que você passa anos num relacionamento que não te satisfaz, e você encontra um cara novo que te dá borboleta no estômago, isso significa que é muito fácil você se apaixonar por esse novo homem, é muito rápido. E a atração costuma ser tão intensificada que você pode ficar cega para as incompatibilidades entre vocês dois. A Ana, ela só namorou esse cara por cerca de 6 semanas antes que ele terminasse com ela. E daí ela procurou ajuda comigo porque a autoestima dela já tava no nível pior que já mais tinha estado na vida dela. Ela tava se sentindo péssima e ficou arrasada aqui porque depois dela ter finalmente sentido o amor pela primeira vez em tantos anos, ela, tipo, se afundou muito, muito e muito rápido quando ele deu pra trás, quando ele foi embora. E como se não fosse o suficiente lidar com ele, com o término, quando o cara, né, que tava com ela, foi buscar as coisas dele, junto com ela, as coisas, tipo, passaram de ruim pra um desastre completo rapidinho. Porque, primeiro de tudo, o cara ficou, tipo, por 2 horas, que é muito mais que o necessário pra você pegar suas coisas. E daí ele começou a puxar assunto com ela. E ele falou pra Ana que ele tava vendo. Ele tava saindo com uma outra pessoa já fazia umas 2 semanas. E que eles estavam muito felizes juntos. E pra Ana, não parecia que ele tava se gabando, mas que ele tava genuinamente feliz. E daí você imagina como é que ela se sentiu ao ouvir isso, né? E ele também falou pra ela que quando ela mostrou que gostava dele, ele instantaneamente se tornou menos atraído por ela. E não só isso. Mas ele disse que sabia que ele tava ferrado, tipo, zoado internamente, emocionalmente, de modo que quando ela falou pra ele que gostava dele, ele percebeu que ela devia estar ainda pior que ele, emocionalmente falando. E ele continuou o papo, né, dizendo que ele tava com pena dela, que ele simplesmente não gostava dela o suficiente, que ele tinha encontrado alguém de quem ele gostava mais. E agora, se você tá se identificando com essa situação, ou se encolhendo por simpatia a Ana, você tá sentindo só uma pequena gota do oceano de dor que a Ana acabou experimentando. Ela queria, assim, ir pra muito longe, se esconder. Mas a pior parte dessa situação toda é que a Ana sabia que aquele cara era um merda. Então, esse cara mostrou total desrespeito a falar sobre outra mulher com que ele tava se atracando no espaço de tempo que era emocionalmente prejudicial. E ele demonstrou uma falta de empatia de caráter, falando pra ela que ele não podia gostar de alguém que gostasse dele. Ao longo do caminho todo, ele agiu como se ele fosse o prêmio em todo o cenário, o rei da cocada preta, humilhando a Ana, dizendo que ele sentia pena dela e que ela não era boa o suficiente pra ele. Um homem que se valorizasse, que valorizasse os outros, ele obviamente jamais faria nada parecido com isso. A Ana sabia que ela tinha saído de uma situação ruim. Ela sabia que era o melhor e que ele teria feito um mal, que ele teria se tornado um mau parceiro se o que eles tinham vingasse. Mas ainda assim ela se sentiu ainda mais patética, porque ela foi rejeitada por um homem de tão má qualidade. E ela sentiu que se ela não estava conseguindo manter nenhum homem péssimo daqueles, ela jamais conseguiria manter um homem bom, um homem com o qual ela quisesse construir um relacionamento, um bom partido, né? Ela jamais conseguiria manter um cara do bem se ela não tava conseguindo manter nem os piores que existiam. E se você quer saber de uma coisa, ela tava certa. Não pela razão que ela pensou isso. Ela jamais conseguiria
manter um homem de péssima qualidade, e aqui tá o porquê. E quando você se valoriza, tudo muda. Eu queria que você se faça essas perguntas aqui. Você acha que, se você é uma mulher de alto valor, você pode ter o cara que você quiser? E você acha que o cara mais lindo, mais maravilhoso do mundo pode ter qualquer mulher que ele queira? E a resposta é não, para ambas as perguntas. Porque veja bem, quando você se torna uma pessoa de alto valor, trabalhando em você mesma, nas suas qualidades e nos seus defeitos, uma coisa muito interessante acontece. Porque mais pessoas te acham atraente, mas muito menos pessoas te acham compatível. E por quê? Porque a maioria das pessoas não está interessada em crescer, em evoluir como você. Porque elas preferem viver no mundinho delas, com as suas inseguranças, os seus medos, ou talvez elas nem tenham percebido ainda que elas vivem dessa maneira. A maioria das pessoas prefere se contentar com uma vida que não assusta elas, com um relacionamento que não assusta, que não dá borboleta no estômago, mas também não tem nenhuma prêmio no final. As pessoas elas vão se expandindo rapidamente. Para se expandir, elas precisam sair da sua zona de conforto, elas precisam analisar o interior. Um homem péssimo, tipo o da Ana, provavelmente nem sabe que ele tem um interior para ser analisado. Ele está simplesmente andando como um escravo dos problemas deles, das inseguranças dele, enquanto ele projeta esses problemas em cima dos outros, para que ele não precise lidar com eles. Isso é horrível, e ninguém merece ter que lidar com o problema da outra pessoa que está projetando em você os problemas deles. Quando você decide sair da sua zona de conforto para se expandir, como eu garanto que é o que você está fazendo agora, assistindo esse vídeo, e pensando sobre você mesmo, sobre os seus relacionamentos, quando você sai da sua zona de conforto, se expande, você se valoriza. Você se coloca lá em cima. Então, tudo muda para melhor. Então, espero que essa parte tenha ficado clara. Vamos agora entender a diferença entre compatibilidade e atração. Quando você está trabalhando para aumentar o teu valor, se alguém se comporta com tanta imaturidade, com tanto desrespeito e insegurança em relação a você, você vai se sentir, na real, muito feliz porque eles foram embora. Por outro lado, se alguém assim achou que era compatível com você, se alguém imaturo, desrespeitoso e inseguro achou que era compatível com você, eu diria que você daí então tem motivos para se preocupar consigo mesma e com o que você está projetando na sua vida, com que tipo de energia você está mandando para fora, que pessoas desse naipe estão querendo se aproximar de você. Mas se você estiver trabalhando para ser de alto valor, para sair da sua zona de conforto e evoluir, mesmo que você traga uma pessoa dessas, a compatibilidade é tão incompatível que vai ser um caso de curta duração. Geralmente eles mesmos vão terminar com você. Porque eles sabem lá no fundo que você é muita areia pro caminhão deles. E o ego deles vai se manifestar para tentar proteger eles. Então eles vão tentar te fazer se sentir mal com você mesma, com alguma situação, com uma maneira desesperada deles se sentirem melhor que você. Ou de te culparem por alguma situação na vida deles. Então pensa nisso assim. Você pode pensar que o Brad Pitt é o de alto valor e que ele pode ter qualquer mulher que ele quiser. E você tá certo. Ele, sem dúvida, atrai muitíssimas mulheres de todos os tipos. Só que existem muito poucas mulheres que poderiam, de fato, sair com ele. Porque a maioria coloca o Brad Pitt ou qualquer homem que elas achem o máximo num pedestal. E uma vez que saem com eles, uma vez que têm um contato mais próximo, elas se rendem às inseguranças que elas têm sobre elas mesmas. E no fundo elas sentem que não são boas o suficiente para manter ele. Elas cairiam fora primeiro, elas terminariam, apesar de o Brad Pitt ou o cara que você estiver pensando aí, que é o top, ter muito mais valor do que elas. Atração e compatibilidade em namoro, elas muitas vezes não são lineares. Quando você trabalha para ser uma mulher de alto valor, de repente você não consegue ter todo mundo que percebe como abaixo de você, entre aspas. Nem quando você pensa sobre isso, você deve querer. Ok, então a gente falou bastante sobre, espero que tenha ficado claro, mas o que é que acontece depois exatamente? Bom, quando você supera as pessoas, em muitos casos, simplesmente desaparece da lista de contato delas, de compatibilidade também delas. Se insere tipo um colchete diferente. Qualquer pessoa com um estilo de anexo inevitável entre o colchete abaixo de você, também vai se expandir. Isso é algo que tem que te deixar muito feliz. Isso significa que você se expandiu e tá pronta pra uma nova cena de namoro se abrir pra você. Certo, o jogo muda completamente de figura, porque você vai lidar com pessoas diferentes, que pensam diferente, que são extremamente mais maduras e sabem lidar com os próprios sentimentos, com as próprias emoções. Afinal, se alguém tem que provar pra você que é muito superior a você, se vangloriando ou exibindo alguém, um novo parceiro, isso só mostra como é que eles, na verdade, são inseguros sobre quem eles são. O leão, ele não precisa andar por aí rugindo pra provar que ele é um leão. Ele só é um leão.
Seja leoa. Seja a mulher de alto valor que você sabe que pode ser. Quando for, você sem dúvida nenhuma não vai ser capaz de atrair pessoas de alto valor. Porque se você atrair e esses homens te rejeitarem, aceite isso como um elogio. Que significa só que você não é compatível com eles, independentemente da atração. Então seja incrivelmente grata por isso, porque você é uma pessoa incrível. Acendeu aí uma lâmpadazinha? Mantenha ela brilhando, aumente a luz, coloque todo o seu foco em ser a melhor versão de você. Então comece a caminhar com um propósito ao longo da sua vida, aumenta as suas habilidades, se alimenta e faça tudo o que puder para se tornar feliz. Se coloque como prioridade. Então você vai encontrar um bom homem, ou ele certamente vai te encontrar. Bom, então era isso, meninas. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Coloca aqui nos comentários se vocês já passaram pela experiência tão amarga de serem rejeitadas por homens que não se comparavam a você. Como foi, o que